Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje, irmãos, é o seguinte: fale somente a verdade. O texto bíblico está em Provérbios capítulo 14, do versículo 2 ao 8 e o versículo 25. E também o livro de Apocalipse, capítulo de número 21, do versículo 8 e o versículo 27. Vamos começar por Provérbios 14, que diz: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o cereiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desemboca em mentira. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te a presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. Versículo 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. Apocalipse 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 27, ainda do livro de Apocalipse, capítulo 21. E não entrará nela, está se referindo à cidade santa, coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, palavra do Senhor. Amados, hoje falaremos sobre o 9º mandamento. Com este mandamento aprendemos que Deus se importa com o que sai da nossa boca. Por isso, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Deus é a verdade e deseja que os nossos relacionamentos sejam pautados na verdade. Atualmente, com o advento das redes sociais, um comentário maldoso e mentiroso pode trazer danos irreparáveis devido ao número de pessoas que terão acesso a ele. Cara, o negócio, meu irmão, é muito sério. Muito. E sabe por quê? Vou te dizer. Algumas pessoas já cometeram suicídio depois de terem sido vítimas de calúnia e difamação nas redes sociais. No Antigo Testamento, a lei determinava que aquele que cometeu tal delito, o falso testemunho, deveria pagar com, escute isso, meu irmão, deveria pagar com a própria vida. A violação do 9º mandamento é um atentado contra o próximo e também contra o Criador. É um pecado grave na lei divina e um crime na lei dos homens. Porém, infelizmente, muitos não se dão conta disso, até mesmo dentro da casa do Senhor. Nós temos 3 objetivos para hoje, amado. Primeiro é entender que o falso testemunho perante a autoridade é crime de perjúrio. Segundo, compreender que a mentira é a grande aliada de todos os tipos de pecado. E terceiro e último objetivo é concluir que o mentiroso é réprobo aos olhos de Deus,
pois tem como pai o próprio Satanás. Pois bem, o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ele se refere em primeira instância a um tribunal de justiça onde pesa o testemunho a favor ou contra alguém. Por conta do falso testemunho, amados, muitos são punidos indevidamente pela justiça. Há pessoas que perderam os melhores anos da sua vida, outras a vida toda, pagando por algo que não cometeram. Esse mandamento tem por finalidade inibir a prática da mentira e do perjúrio. Meu amado irmão, oh querido, portanto, ele se apresenta como norma protetora do judiciário e dos acusados, na intenção de fazer um juramento honesto, porque seria injusto se os testemunhos no tribunal fossem mentirosos. Em Êxodo 23, versículo 1, o falso testemunho ele é reprovado. Todo testemunho de qualquer natureza deveria ser baseado na verdade, como diz Deuteronômio 17, Deuteronômio capítulo de número 22, que diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 17, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que sendo verdade, é certo que se fez tal abominação a Israel. Ou seja, se alguém fosse pego servindo a outros deuses, e se aquilo por boca de 3 testemunhas fosse verdade, meu irmão, a casa caía, parceiro. Então, esse preceito também, ele se aplica à vida particular. A mentira pode precipitar a vida humana na desgraça, arruinando a reputação e a honra dos semelhantes. Outra coisa, queridos, o objetivo é em defesa da honra e da boa reputação no campo social. O propósito divino nesse mandamento é erradicar a mentira, a calúnia e a falsidade do meio do povo, como diz Deuteronômio 17, 13. E não somente isso, mas prover o bem-estar social e a fraternidade entre os seres humanos. No tocante, amados, à doutrina, o mandamento torna-se uma muralha de proteção contra os falsos teólogos. Paulo escreveu na sua carta, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8, que ele diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aí nós temos o primeiro tópico da lição, que fala do falso testemunho. O falso testemunho, ele intenciona sempre prejudicar alguém. Ele é preferido por quem não é sensível à honra alheia. E não se preocupa também com o alcance destrutivo que o falso testemunho tem. O que diz Provérbios 26, 28, queridos? A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Ou seja, a falta da verdade, seja perante um tribunal ou qualquer instância social no dia a dia, é um sinal de desrespeito ao próximo. O falso testemunho, ele traz consigo a difamação, a calúnia, injúria, a malícia, o insulto, a ofensa, e pode acabar em ódio mortal. E é bom lembrar que ninguém podia ser acusado por uma só testemunha, porque a lei exigia 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 19, Deuteronômio 20. Era a garantia de um julgamento justo, mas nem sempre isso acontecia. Foi o caso de Nabote.
acusado, julgado, condenado conforme a lei, mas era inocente. Ele era inocente, mas quem falou contra ele foram as testemunhas falsas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. O Senhor Jesus também foi vítima de testemunhas falsas, Marcos 14. Da mesma forma, Estevão, Atos capítulo 6. Então veja que, mesmo com todo o rigor da lei, nunca faltou na história quem se dispusesse a testemunhar falsamente. Outro ponto importante, irmãos, é que o falso testemunho, ele macula o bom nome. Do mesmo modo que o Senhor deu um mandamento para proteger o seu nome, Êxodo 20, versículo 7, ele também deu um mandamento a fim de proteger o nome dos homens. Portanto, há um paralelo entre o 9º mandamento e o 3º mandamento. Porque no nome da pessoa está a sua reputação, que diz Provérbios 22, versículo 1, amados. Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Biblicamente falando, muitos nomes carregavam significados relativos à personalidade das pessoas. É o caso de Jacó, cujo significado é suplantador. Teve um histórico de engano, mentira, como está registrado em Gênesis 27, Gênesis 30. Contudo, depois de um encontro transformador que teve com Deus, o seu nome foi melhorado, passando a se chamar Israel, aquele que luta com Deus. Eu não sei se você sabe o que é reputação, sabe? É o conceito, estima, renome que alguém tem num determinado grupo. A finalidade, amados, deste mandamento é proteger a reputação do próximo. A finalidade deste mandamento é proteger a reputação do irmão. Outro ponto, ele fala dos efeitos do falso testemunho. O falso testemunho pode, irmãos, acabar com a reputação de uma pessoa, de uma família, ou até mesmo de um grupo social. Não se pode repassar qualquer informação sem antes consultar a sua fonte e constatar a veracidade dos fatos. Ainda mais nos dias atuais, São tantas fake news, você não sabe o que é, o que não é. Então, na dúvida, não posta nada, não comenta nada. Agora, eu tenho um outro conselho. Esse é meu. Ainda que seja verdade, não passe para frente o que você ouviu ou viu. Coloque tudo em oração aos pés do Senhor e deixa Deus trabalhar. Irmãos, por conta da difamação, pessoas perdem emprego, outras perdem amigo, outras perdem a família. Os interessados em extorquir posse dos outros se valem desse expediente para a obtenção de alguma vantagem financeira. Alguns tentam derrubar os que ocupam uma função privilegiada em diferentes posições na sociedade. É isso mesmo, inclusive na própria igreja, irmãos. Por meio da difamação, eles plantam contenda entre as pessoas. Isso é comum dentro da igreja, infelizmente. Só que eles desconhecem Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19. Que diz o que? Há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosas, irmãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. De Deus ninguém escarnece. Tudo que tu plantar,
você vai colher. Outro ponto, ele fala das fontes do falso testemunho. O falso testemunho, amados, ele pode ter origem em algum ressentimento, né? Um ressentimento que a pessoa tem contra a outra. Pode também nascer de uma inveja ou da influência de pessoas que têm por hábito falar mal dos outros. Por isso, na Bíblia está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 33. Além disso, as Escrituras advertem que não se fale mal de ninguém. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador, mas juiz. Aí o outro ponto fala dos impactos da calúnia. A calúnia é crime e prevê punição severa contra aqueles que lhe dão causa. Meu irmão, a punição é severa. Ela não apenas incrimina o inocente, como também dá o pior significado às coisas ditas. Torcer as palavras, né? E forjar o que é falso. Essa foi a estratégia usada pela serpente no Éden para enganar o primeiro casal, Gênesis 3. Ela contrariou o que Deus havia dito, ou seja, Deus falou uma coisa e ela disse outra. A constatação imediata de que não morreria se confirmou do ponto de vista físico. Ambos vieram a morrer fisicamente e a morte se estabeleceu na humanidade inteira como castigo pelo pecado. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 5,12, né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Além disso, a calúnia ela é destrutiva porque se baseia na mentira. E quando se trata de um fato real, sem envolver a mentira, o comentário também é pernicioso, difamatório. Então, ao se constatar que alguém está em falta, é preciso agir como aqueles dois personagens, né? Sem e Jafé, como eles agiram com o seu pai Noé. Você lembra disso? A Bíblia diz que Noé ele se embriagou, se despiu, ficou nu. Sem e Jafé, irmãos, ficaram sabendo por Cã. Sem e Jafé, eles entram na tenda de costas, cada um segurando a ponta de um cobertor, e eles cobrem a nudez do seu pai, a nudez do seu líder. Os dois irmãos cobriram o seu pai, a nudez do seu pai, com uma capa. E o texto diz, irmãos, isso aqui é maravilhoso, que eles viraram o rosto para não ver a nudez do seu pai. Cara, isso é sensacional, irmão. É assim que devemos agir para com os nossos líderes. É assim que devemos agir para com os nossos irmãos. Então, o texto diz que ao voltar à sobriedade, Noé fez o quê? Amaldiçoou o filho discreto, aquele que viu e saiu espalhando. Então, cuidado, meu irmão. Aí tem um detalhe também importante, que é o seguinte: um cristão verdadeiro, irmãos, ele não explora a fraqueza de um irmão, antes ele se compadece para ajudá-lo mansamente, não como um juiz. Paulo falando aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. E aqui é possível fazer a diferença entre aquele que é carnal
e o legítimo seguidor de Jesus verdadeiramente espiritual. Aí temos o segundo ponto que fala da mentira. Falar sobre a mentira é adentrar um campo minado onde todos os tipos de pecados se encontram. A mentira é a grande cúmplice de grande parte das transgressões. Ela nasceu na mente do diabo, por isso ele é o seu verdadeiro pai, como diz João 8,44. Até mesmo, irmãos, grandes heróis da história bíblica mentiram e não deixaram de ser punidos por isso. Nós temos a mentira dos patriarcas, né? Podemos lembrar de Abraão. A Bíblia diz que assim que ele chegou em Mesopotâmia, né, em sua peregrinação pelo Egito, o pai da fé, com medo de morrer, parece um contraditório, né? O pai da fé, com medo de morrer, combinou com Sara, sua mulher e meia-irmã, que dissesse que ele era apenas irmão dela. Gênesis capítulo 12. O Senhor, porém, feriu Faraó, irmãos, impedindo-o de tomar Sara, que era, como diz a Bíblia Sagrada, formosa à vista. Ao tomar conhecimento do fato, o rei do Egito, irmão, se indignou contra Abraão e o expulsou de lá, ou seja, ele foi expulso de lá por causa da mentira, Gênesis 12. Embora ela fosse meia-irmã, né, do patriarca de Israel, filha do seu pai com outra mulher, não podemos esquecer que Abraão já havia tomado ela por esposa, Gênesis 20. Aí nós temos a mentira de Isaac e Jacó. Isaac repetiu o mesmo pecado do seu pai. Em Gerar, apresentou sua esposa Rebeca como sua irmã. Mas por um ato, né, flagrante em que eles foram apanhados brincando, Abimeleque, rei dos filisteus, chamou e o repreendeu por haver mentido para ele. Gênesis 26. Aí temos a mentira de Jacó. Jacó parece ter acumulado esse traço do seu pai e do seu avô e se tornou um homem mentiroso também, o ciclo da autossabotagem. O texto bíblico dá-nos ciência de que ele enganou o pai, enganou o irmão e enganou até o sogro. Para um pouquinho, Gênesis 27, Gênesis 30, dá uma olhadinha. Outro ponto aí dentro do segundo tópico é que nós temos aí as mentiras de emergência. Irmão, isso aqui é bacana. Existe uma forte discussão sobre as mentiras de emergência. Trata-se de uma mentira de ocasião quando tem por fim salvar alguma vida. Há casos na Bíblia em que a mentira preservou a existência. É o caso de Raabe. Disse aos soldados que procuravam o espia que estes já tinham se retirado. Fez mais, ainda apontou para os soldados o caminho onde possivelmente poderiam encontrá-los. Raabe, no entanto, havia escondido os espias no telhado. Irmãos, por causa desse seu gesto, ela e a família do seu pai, com tudo que tinha, foram salvos no dia em que a cidade foi destruída. Josué capítulo 2 e Hebreus 11 também vai tratar deste assunto. Aí nós temos outro caso também, as parteiras do Egito mentiram quanto às crianças hebreias, os quais ela tinha, né, que matar, mas elas mentiram a Faraó, disseram ao rei que quando chegava para realizar os partos, as crianças já haviam nascido, porque as mulheres hebreias eram cheias de vigor. Êxodo capítulo 1. Então você vê aí que ambos os casos, o que se vê é a mentira funcionando a favor da vida. Ora, irmãos, a mentira é estabelecida por Deus como algo reprovável. Por isso ela consta na lista que serve de referência ao pecado, os 10 mandamentos. O que temos então aqui é um conflito de valores que se chocam, né? Aonde prevalece o valor maior. Nesse caso, a lei da vida. Um dos objetivos da lei mosaica é a preservação da existência. Êxodo 20, versículo 3. Então, entre falar uma mentira
e proteger uma vida, ou falar a verdade e sacrificar uma vida, opta-se pelo valor maior. Contudo, essa é uma ética situacional e não uma referência. Amém? Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, o terceiro tópico, que fala as mentiras no Novo Testamento. Irmãos, quase não há exemplo de mentiras, né, registrada no Novo Testamento. Porém, dos poucos casos que existe, há um que se tornou famoso: a mentira do casal Ananias e Safira. Porque em um momento no qual a solidariedade da igreja estava a todo vapor, levou, né, os seus membros a repartirem entre si os bens. Isso está em Atos capítulo 4. O momento foi espontâneo, a começar por Barnabé, que vendeu suas propriedades e depositou aos pés dos apóstolos. O gesto foi repetido por todos os demais irmãos. Mas o casal citado, para não ficar para trás, vendeu o que tinha, reteve a metade do valor e mentiu quando disse que tinha vendido pelo valor integral. Ambos morreram naquele mesmo dia perante o Senhor, irmãos. Não por causa do valor, afinal não eram obrigados a fazer aquilo, mas por causa da mentira. Olha aí Atos capítulo 5. Aí nós temos a advertência neotestamentária. O apóstolo João lamentou ter sido alvo de maledicência por Diótrefes, o qual chegou a ponto de proibir os crentes de receberem o apóstolo em sua igreja. Caramba, irmãos, isso é muito atual. 3 de João, capítulo 1. Tiago, em sua carta, advertiu quanto à mentira, quando escreveu sobre o homem de coração dobre. Tiago 1, versículo 8. As chamadas mentiras brancas são aquelas desculpas usadas por quem deseja esquivar-se de uma situação embaraçosa, como arranjar desculpa para justificar a falta a um compromisso ou simplesmente atraso. Jesus, no entanto, ensinou. Ele disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência do maligno. Mateus capítulo 5. O Novo Testamento põe a verdade em destaque porque o seu objetivo maior é exaltar a pessoa de Cristo, irmãos. É isso que o evangelista João, no capítulo 1, fala. A ordem bíblica acerca da mentira é uma: pelo que deixai a mentira e falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, 25. A verdade é o único caminho para Deus. Por meio dela, meu irmão, as pessoas são liberadas e reconciliadas com o Pai, como diz João 8,32. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu quero concluir a lição dizendo o seguinte, meu amado: o 9º mandamento inibe a prática do pecado do falso testemunho. Esse pecado, né, em seus desdobramentos, usa de falsidade para com as pessoas, maculando os seus nomes e roubando-lhes a sua honra, né, por meio de acusação, de calúnia, de difamação, tomando sobretudo com base na mentira. Para o salvo em Cristo, o reforço para este mandamento é: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, versículo de número 15. Ou seja, Deus se interessa pelo bem-estar de todos os seus filhos e filhas. O desrespeito pelo próximo, meu irmão, afronta a Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a tratar as pessoas da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. É o que diz Mateus 7, versículo 12.
7,12, que diz: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Cara, que Deus nos ajude e nos guarde para que possamos viver uma vida irrepreensível. Que o Senhor te abençoe, meu irmão.